Pessoal, hoje é o nosso terceiro episódio do podcast e hoje nós estamos com uma convidada muito especial, que é Yasmin Canedo. E o nosso tema de hoje é da prisão à reconstrução. Yasmin, ela é egressa do sistema prisional, ela já foi presa, já utilizou o monitoramento eletrônico e hoje ela faz faculdade, ela se reinseriu na sociedade e hoje ela teve a coragem de estar aqui conosco para poder contar um pouquinho do que ela passou, a superação dela, e ela vai estar contando aqui pra gente um pouquinho do que ela passou. Eu quero agradecer a Yasmin por ter aceito o convite. Muito obrigada, Yasmin. Obrigada, senhora, por doutora. ter aceito esse convite de estar aqui contando para nós o que você passou, como que foi a sua passagem na prisão, o uso do monitoramento eletrônico, que foi por um período longo, e o que você faz hoje em dia, como que foi a sua reinserção à sociedade. Muito obrigada por ter aceito, pela coragem, porque não são todas as pessoas que têm essa coragem, e eu te acho uma pessoa muito corajosa, muito vitoriosa, e eu fico muito feliz porque eu acompanhei, né, o seu período desde 2016 e fico muito feliz em tê-la aqui conosco hoje. Muito obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade. Acredito que é importante a gente falar, até para encorajar as outras pessoas que às vezes não têm a coragem. Eu agradeço a oportunidade e estou disposta a falar o que realmente aconteceu na minha vida. E eu fico muito feliz mesmo, eu quero que você fique à vontade, fique tranquila para esse bate-papo. Primeiro eu quero que você conte para o pessoal que nos assistem quem é Yasmin. Bom, Yasmin é uma pessoa sonhadora, luta bastante, alguém que acredita, alguém que tem muita fé, mãe, esposa, filha, alguém que não desiste, sou muito focada, eu aproveito cada oportunidade que a vida me dá e eu sou isso, amiga e sempre disposta a ajudar as pessoas. Yasmin, me conta para o pessoal que nos assistem, como foi o momento da sua prisão, qual foi o artigo que você respondeu? Bom, na época eu peguei o artigo 33, né, do Código Penal, que é por tráfico de drogas. Não foi fácil, foi uma escolha difícil, consequências difíceis e, assim, eu acho que o pior de tudo foi ter que me afastar da minha filha, né, que era bem recém-nascida na época. Na época, sua filha tinha quanto tempo de idade? 24 dias de vidas e um bebê prematuro. E você amamentava na época? Sim. E como que foi? Você foi presa, foi encaminhada para o presídio? Como que foi? Sim, eu fui encaminhada para a unidade prisional. Fiquei lá, acho que 2 dias, 3 dias, até a audiência de custódia. Porém, a senhora conseguiu, né, a autorização para que minha família levasse a minha filha para amamentar, porque o presídio, na época, não tinha estruturas para receber, né, um bebê lá. Mas de 3 em 3 horas, teve autorização, minha mãe levava, minha família levava ela para amamentar. Então, assim, os dias que eu fiquei lá, eu não perdi o contato com meu filho, graças a Deus. E, na época, até o diretor da unidade prisional sugeriu que eu não pudesse ficar lá, que tinha que dar uma solução, porque o presídio não tinha estrutura para manter essa saída de 3 em 3 horas, mas ele manteve o momento que eu estive lá. Então, você teve todo esse suporte de poder amamentar a sua filha no período de 3 em 3 horas. Sim, graças a E Deus. como que você se sentia no momento que sua filha era tirada, né? Que você tinha que voltar para a cela e sua filha ir embora? Qual que era o sentimento? O que você sentia? Eu posso comparar ela à pior dor do mundo. Eu acho que só a dor da morte mesmo que supera a dor de ver um filho indo e você não poder segurar mais ele. Aquela hora de acabou o horário. E aí você vira as costas e vai. E você não pode fazer nada. Então, acho que é uma das piores dores que uma mãe pode sentir. E naquele momento, você chegou a ficar junto com as demais presas? Você ficava na cela ou você ficava numa cela separada? Não, eu ficava junto com as outras E presas. como que foi? As presas te receberam bem? Como que foi lá na cela? Sim. Graças a Deus, todas me receberam muito bem. Acho que também por saber que eu estava no meu período puerpério, né? E elas me receberam muito bem, me apoiaram muito bem e me deram muita força. Não deixavam eu chorar, vai secar seu leite. Então, assim, eu tive muito apoio das meninas que estiveram lá junto comigo.
Teve algum momento em alguma presa, assim, que ficou mais próximo de você, que teve alguma história que elas te contaram, né? Que o motivo que estava lá que te marcou, assim, alguma presa que estava com uma situação de sofrimento e que te marcou? Sim, sim, tinha uma mulher mais de idade, né, que estava lá por conta do filho, nem era relação a ela, e assim, achei muito triste ela estar passando por essas situações por relação que não foi ela, só porque acharam as coisas na casa dela e E era do levaram ela. filho. Sim. E aí ela foi presa. Sim, ficou preso acho que bastante tempo, porque quando eu cheguei lá ela já estava lá. Certo. E em relação à questão de suporte emocional, sua família, toda a sua família te deu o suporte, qual foi assim a pessoa da sua família que não soltou sua mão? Minha mãe Sua e minha mãe. irmã Então são as pessoas que são não. são as pessoas que sempre me deram força também, que ia passar, não se abala, errar é humano, só não pode persistir no erro, e a gente tá aqui, não vamos te largar. Então, assim, minha mãe e minha irmã foram a peça-chave para mim estar onde eu estou hoje. Que coisa boa. E elas cuidaram da sua filha neste Sim, período? sim, muito. Que coisa boa, então. Que bom que você teve, né, esse apoio. E vamos falar agora da audiência de custódia, porque na época que você foi presa, estava implantando a audiência de custódia, por isso que Sim. demorou um lapso maior, porque não tinha audiência de custódia. À época estava implantando essas audiências de custódia. Como que foi? Como que você sentiu aquele momento que você foi encaminhada para o fórum e era aquele momento que ia ser decisivo, se você iria sair ou não? Qual que era o seu sentimento? Você tinha medo? Que você sentiu naquele momento? Primeiro, eu sempre tive muita fé. Então, eu já fui bastante tranquila, mas eu não esperava que eu sairia tão rápido. Eu achei que eu ia ficar ainda mais alguns tempos para depois sair. Então, supriu as minhas expectativas. Eu esperei que eu ia sair, mas não na audiência de custódia. Entendi. E na audiência de custódia, você teve a sua prisão substituída pela domiciliar, né? Sim. E aí você foi substituída pelo monitoramento eletrônico. Como que foi? Você já saiu do fórum, já foi colocar o monitoramento? Como que foi essa parte de fórum e monitoramento eletrônico? Não, eu saí do fórum primeiro para casa e aí depois eu fui no monitoramento e já coloquei a tornozeleira no outro dia cedo. Certo. E aí, como que foi? Você chegou lá, como que você se sentiu em ter que colocar o equipamento? Como que foi o seu sentimento em relação a ter que usar esse equipamento? Você que nunca tinha passado por isso? Ao momento, eu acho que a gente prefere pôr um monitoramento ao ficar naquele local. Porém, para mim, que sempre gostei muito de bermuda, de roupas mais curtas, foi bastante chocante para mim, porque eu nunca gostei de mostrar que eu estava com monitoramento. Ao chegar lá, a gente sempre é bem recebido com os outros olhos pelos civis, né? Não é muito legal. As brincadeiras, às vezes os comentários que eles fazem lá, não é muito bom, mas eu levei na esportiva como eu sempre levo muita coisa. Você releva muita Sim. coisa, né? E aí, naquele momento, você já trabalhava? Você tinha uma profissão? Sim, eu já mexia com costura na época. Vocês tinham uma facção? Como que era? Na época eu trabalhava para terceiros. Então, vocês tinham uma costura na sua casa mesmo? Não, aí eu costurava para outras pessoas. Eu ia na casa de outra pessoa e costurava. Ah, Fazia então, a facção em outro lugar. Em outro lugar, certo. E aí, naquele momento em que você, utilizando o monitoramento eletrônico, você teve algum suporte emocional em relação à religião? Você frequentava alguma igreja? Você falou que tem muita fé. Como que era em relação a sua intimidade com Deus? Você fazia oração? Você frequentava alguma igreja? Sim, sim, eu frequento a igreja próxima da minha mãe, católica. E assim, como são todo mundo próximo, todo mundo já sabia e todo mundo me conhecia, a minha índole, né, a minha família. Então, ninguém da igreja nunca me julgou. Então, não me atrapalhou em nada, graças a Deus, em relação à missa, a ir para a igreja, as pessoas da igreja. Certo. Teve algum momento que você, utilizando o monitoramento eletrônico, você passou algum constrangimento, assim, alguma coisa que ficou marcada, assim, eu como monitoramento, eu passei essa situação que eu me senti humilhada, mas eu consegui relevar, superar? Eu acho que o que mais me marcou, doutora, foi quando eu comecei a tentar me ressocializar. Eu fiz uma inscrição para o vestibular na rede pública e eu fui. Era num domingo, eu não poderia estar fora de casa, era domiciliar, então ela ficava apitando. Mas antes de entrar para a sala de aula, eu chamei o fiscal
e falei bem baixinho, né? Que eu estaria com monitoramento, que poderia ser que ela fizesse algum barulho, mas era só isso. Aí ele, até então, tudo bem, pode entrar para a sala. Entrei para a sala, sentei no meu lugar. Eles entregaram a prova, ela começou a apitar. E então tava muito silêncio, por mais que é baixinho, dava para meio que escutar. Aí, 2 civis, uma moça e um rapaz, me pediu para retirar da sala. Então eu já me senti bastante constrangida, porque todo mundo parou a prova e me ficou olhou. olhando. Mas levei na esportiva, levantei, errei, acontece. E aí foi o que eu mais me senti magoada, porque o rapaz me tratou muito mal, sabe? Ele falou, encosta na parede que a gente vai te fazer uma revista. E eu nunca tinha passado por uma revista, nem quando aconteceu o fato. Abri a mão, abri as pernas, fiquei. Ele fez a revista, aí ele falou, você nem deveria estar aqui, você sabe disso. Se seu monitoramento é domiciliar, e eu fiquei calada. E aí ele falou, eu vou tirar a foto da sua tornozeleira, da sua numeração. E aí eu fiquei com medo, eu não sabia se eu ia embora ou se eu continuaria a prova. Aí a moça, eu lembro que a moça falou assim, olha, não liga. Pelo menos você está tentando, continua, porque esse é o caminho certo. E eu entrei para a sala, até então eu não tinha chorado perto deles. Mas como eu comecei para a sala, eu vi que todos os fiscais estavam na porta me olhando. Então eu entrei para a sala bastante chateada, eu chorei muito. Eu lembro que eu fiz a prova do começo ao fim chorando, mas eu fiz a prova. Você não desistiu? Não. E chorei bastante e fui embora. Então, assim, eu acho que o que mais me marcou foi o julgamento dele por eu estar ali. Sim, eu estava infringindo, né, o combinado do monitoramento, mas para mim era por uma boa causa. E era justificável, né? Sim, porque tem tudo, a gente prova que estava lá. Fazendo a prova, Então, né? isso foi o que mais me marcou na época do monitoramento. Foi essa humilhação que Sim. você passou. E o que você aprendeu desse período que você teve que usar esse monitoramento, que foi um período longo, né? O que você leva de aprendizado desse período todo que você utilizou esse monitoramento? Que eu não quero mais isso para minha vida. As pessoas te veem, sim, com os maus olhos. Então, assim, poucas pessoas sabem que eu utilizei o monitoramento porque eu sempre usei calça. Certo. Então, eu sempre evitei que as outras pessoas vissem, justamente para não ter que suportar o julgamento deles. Porque, às vezes, a gente está sorrindo, mas por dentro está acabado. Então, assim, não é uma experiência boa, porém, é melhor do que ficar naquele Fechado, lugar. né? E, assim, quem usa, é bom manter a regra, porque é muito mais fácil você utilizar a tornozeleira, porque você tampa, ninguém vai saber, você tem como esconder, do que estar naquele lugar. Então, assim, de ruim ainda é um dos melhores. Para poder cumprir Pela de forma situação, correta, isso. né? E não passar novamente por isso. Sim. E quais que são os seus planos, Yasmin, para o futuro? Me conta como que está hoje, se você estuda, conta para o pessoal como que foi a sua vida após esse período que você passou, que foi um período muito difícil, um período de muito sofrimento. Como que você conseguiu parar e falar, não, eu não quero isso para minha vida, eu quero mudança. Como que você falou, não, agora eu quero ir para o outro caminho? Como que foi? Conta pra gente. Bom, acho que a chegada do meu segundo filho, né, me mudou bastante. Ainda mais que é homem a gente tem que puxar mais. Uhum. A minha irmã e minha mãe. Porque assim que minha irmã formou, começou a trabalhar e ela me incentivava muito, vai estudar. Porque, olha, minha carteira assinada, o valor, a gente quando estuda é totalmente diferente. As pessoas te verem com outros olhos. E aí foi me encorajando. E eu falei, eu vou tentar. Vou tentar e seja o que Deus quiser. Porque eu já tinha tentado e tinha passado o que eu passei. Aí minha mãe sempre falou, não precisa falar nada na sua faculdade, o que você fez ou deixou de fazer. Mas aí eu fiz o vestibular, passei. Hoje eu estou no 5º período da enfermagem. Que coisa boa. Pretendo ser uma enfermeira de doação de órgãos. Que coisa eu boa. Adoro correria, emoção e salvar vidas, ajudar o próximo. Que coisa boa. E, assim, na faculdade eu tenho muito apoio. As minhas amizades da faculdade, que a gente está 2 anos e meio juntos, me apoiam bastante, sabem do meu passado, não me julgam. Hoje eu sou científica também, pesquisadora científica. Que coisa boa. Do laboratório de modelagem, né? Que nosso professor Gesiel nos deu a oportunidade e me apoia bastante. Eu tenho muito que agradecer a ele. Espero que Deus abençoe muito a família dele.
Ele foi uma Porque pessoa que te apoiou. muito, e me incentiva bastante, porque eu fiquei com muito medo de entrar pro laboratório por conta desse problema de E poder como que viajar. funciona esse A laboratório? gente faz pesquisas através dos flavonoides, que são anti-inflamatórios que tem na romã. Então, a gente está estudando para ver se a gente desenvolve daqui a um tempo um fármaco que seja nutritivo e pediátrico. Vai dar tudo certo. Vai sim. E aí, como que funciona? Vai ter que viajar? Como que funciona? Bom, ele está fazendo uns artigos e tal. Pode ser que sim, há uma grande possibilidade, né, de ter um intercâmbio fora, né, do Brasil. Mas ainda é só um achar. Ainda É um estamos, começo, né? isso. Então, é um Assim, projeto, sim. né? E ele apoia a gente bastante. E eu espero que se eu tiver a oportunidade, eu quero sim poder ir. E lá na faculdade, você participa de palestras? Como que funciona Sim, também? sim. A gente tem um grupo, eu e mais outra moça, que chama Luna Mendes. Ela é sua amiga da Isso. faculdade. E a gente faz muita palestra fora, em outras escolas, para pregar saúde e educação. Que coisa boa. Então, a gente faz muitas apresentações, Outubro Rosa e entre outros que tá no calendário, né? E já está na fase do estágio? Ainda não. Não. E aí, qual que é seu projeto para o estágio? Quer fazer o estágio? Sim, sim, adoro. Quero pegar a emergência, porque é muito bom aquela correria, porque a energia da gente fica tudo ali, né? Descarrega. A E gente ajudar, descarrega né? da vida um pouco. E como que tá a sua saúde? Hoje eu descobri que eu tenho lúpus, né? Então, eu estou em fase de tratamento e de descoberta, ainda estou fazendo os exames. Porém, estou muito firme. Acho que tudo acontece no momento que tem que acontecer. Porque como hoje eu estudo da área da saúde, eu entendo bastante coisa. Então, assim, eu estou muito segura e sei que a medicina está sempre avançada e pode ser que não tenha cura, mas para Deus, Nada é nada é impossível, né? impossível. Yasmin, sua história é muito, muito bonita, assim, saber que você passou por tudo que você passou e hoje está, né, já no 5º período da faculdade de enfermagem, né, para poder salvar vidas, para ajudar o próximo. Sabe que o mundo do crime não compensa, né, que o mundo do crime ou é cadeia ou é caixão, né? Eu sempre falo para os meus clientes. Teve alguma coisa que alguém falou para você em específico que ficou marcado? Sim, eu lembro que você me falou assim. Eu estava do lado de cada grade e você de lá. Você falou, olha, eu vou te tirar. Mas por nem um dinheiro no mundo eu pego outra causa sua. Porque eu acho que a sua mãe não merece sofrer. E chega, né? Já deu. Vambora acordar para a vida. Então, isso ficou marcado muito na minha vida. E assim, eu acho que foi um dos empurrões que eu também necessitava para seguir, continuar e ser alguém melhor hoje. E para finalizar, Yasmin, eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão passando por isso, que estão usando monitoramento eletrônico, pessoas que estão respondendo processo. Uma mensagem para as pessoas para poder acreditar que é possível, né, através do seu relato, né, que é o que realmente acontece, né, porque tem pessoas que realmente conseguem ressocializar e tem pessoas que não. Mas você é um exemplo, né, de superação, de coragem, de força, né, agora passando por esse problema de saúde, que se Deus quiser vai superar, Deus vai restabelecer sua saúde, né, que eu acredito que você é uma pessoa que merece todo o sucesso. Eu acompanhei, né, esse período todinho seu, desde 2016, sei o quanto você sofreu, tanto que você lutou, quanto você é uma boa mãe, você ajuda o próximo. Eu lembro quanto você ajudava as pessoas, né? Às vezes as pessoas, você mesmo cumprindo a pena, doutora, tem que ajudar a fazer cadastro de mães, né? De esposas. Você sempre lutando pelos direitos também, de injustiças também, que às vezes fala, doutora, ó, tá acontecendo isso, a mãe não tá conseguindo fazer cadastro, a esposa não tá conseguindo fazer. Então, você sempre foi uma pessoa que ajuda o próximo. Eu queria que você deixasse uma mensagem final para as pessoas que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo, para que elas pudessem se motivar, né, e acreditar que é possível. Eu acho que, de início, nós devemos ter coragem. E, assim, para quem passou naquele lugar, sabe que não existe lugar no mundo pior. Então, assim, às vezes a gente fica com receio de levar um currículo, vai pedir antecedentes e ser humilhado. Mas a maior humilhação é passar pelo sistema prisional. Então, assim, eu acho que depois que você passa lá, o que vem, você bate de peito. Então, a gente tem que acreditar, confiar, persistir. Não deu certo, vou tentar de novo. Não deu certo esse emprego, vou tentar o outro. E não se deixar levar pelo preconceito do outro, porque eu acho que
nós mesmos devemos nos aceitar. Passou, mas o superar é muito melhor. Eu acho que o gosto da vitória, de ter passado por tudo e hoje chegar onde a gente quer chegar e onde os meus objetivos ainda são bastante grandes. Espero ter a oportunidade de voltar aqui com Sim, as portas vão estar abertas para você. Concursada, se Deus quiser. Então, assim, não deixar de acreditar em si. E você é a prova viva que a vida ela não é definida pelos erros do passado, né? Não. Sim pelas escolhas do futuro, que você está escolhendo ir avante, né? Um futuro próspero para você, para sua família. Desejo o melhor, né? E conte comigo sempre. E eu agradeço muito, muito por você ter aceito, né? Compartilhar um pouco da sua vida, da sua história conosco. E você que gostou, compartilhe essa história linda da Yasmin. E fiquem atentos que nós vamos ter mais capítulos de histórias como a da Yasmin aqui no podcast Conversa sobre Direito. Obrigada. Doutora.